Olá, com esse vídeo gostaria de compartilhar com vocês 25 princípios sobre como interpretar a Bíblia. Esses princípios estão baseados no livro de Walter Henrichsen, em 1997, publicado pela editora Mundo Cristão. Bem, dentre os 25 princípios, ele divide estes princípios em 4 grandes escolas. A primeira é a escola geral, em que vai dos princípios de 1 a 9. Depois, nós temos a escola gramatical, em que serão os princípios de 10 a 17. Depois nós vamos para a escola da interpretação histórica, em que nós temos os princípios de 18 a 20. E por último, nós temos a interpretação teológica, que vai dos princípios 21 a 25. Bem, segundo o Walter, todos somos capazes de interpretar as Escrituras. Nenhum de nós está isento desta capacidade, e nós todos temos esse acesso. Segundo, ele inicia os princípios gerais. Primeiro é a autoridade bíblica. A Bíblia, ela por si mesma fala e ela tem autoridade. Segundo princípio é que a Bíblia, ela explica ela mesma. Você não pode tentar entender a Bíblia a partir das opiniões de pessoas ou até mesmo da própria história. Não, a Bíblia, ela explica ela mesma. A Escritura explica ela por si mesma. Segundo, outro princípio muito importante é que é necessário a fé e o Espírito Santo para que possamos realmente interpretar a Escritura de acordo com como ela deve ser interpretada. Interpretar a Escritura a partir da compreensão salvadora do Espírito Santo. Quarto, não é para interpretarmos as Escrituras à luz da nossa experiência pessoal. Não devemos colocar nossa experiência acima da Escritura, olhando para ela a partir das nossas experiências, mas deixando com que ela mesma avalie nossas experiências, que ela se coloque na posição de avaliar as nossas experiências pessoais. O quinto princípio é que os exemplos bíblicos só têm autoridade quando amparados por uma ordem maior. Que ordem é essa? O seu contexto. E o propósito primário da Escritura não é a teoria. O propósito primário da Escritura é transformar vidas. Cada cristão, de acordo com o sétimo princípio, ele tem direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a Escritura. Ele não deve depender de alguém, mas ele mesmo precisa ir na Escritura e interpretar ela. Oitavo, a história, a tradição são importantes, mas não são determinantes para que a nossa interpretação seja feita. É importante a tradição que recebemos, mas devemos avaliar a história da nossa tradição a partir da Escritura e não colocar a tradição acima da Bíblia. Nono. O nono princípio diz a respeito das promessas de Deus. Estas promessas estão disponíveis a todas as gerações, inclusive a nossa. Então, essas promessas que foram disponibilizadas pelo Espírito Santo estão a favor de todos os crentes em todas as gerações. A regra 10 é que a Escritura tem somente um sentido e deve ser tomada de forma literal e não de forma figurada. 11. Interprete as palavras no sentido que o autor tinha no tempo dele. Ou seja, neste princípio, que é o princípio 11, não devemos interpretar a Bíblia olhando para ela somente com os olhos do século XXI, no qual nós estamos, mas entender que quando ela foi escrita, ela tinha um contexto, ela foi escrita em um contexto histórico e cultural. O autor, quando escreveu, tinha uma intenção para o tempo dele. Então devemos ir avaliar o texto à luz da intenção do autor. Qual a motivação para a qual ele escreveu naquele momento? Princípio 12. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Mais uma vez, interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Interprete ela harmoniosamente, de acordo com as passagens em que elas estão inseridas, não de forma isolada. 14. 14º princípio. Quando um objeto inanimado é usado para descrever um ser vivo, a proposição pode ser figurada. O que isso significa? Significa o seguinte, exemplo, Jesus é o pão da vida. Significa que literalmente Jesus é um pão? Não, Jesus não é um pão. Existe um objeto que é inanimado, ou seja, ele não tem vida e ele está sendo utilizado para descrever uma pessoa, um ser vivo. E essa afirmação ou proposição é a mesma coisa, pode ser figurada, ou seja, Jesus é a água da vida. Quer dizer que Jesus é água? Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Significa que Jesus é uma porta? Não. Então são coisas, objetos que estão sendo utilizados para descrever uma pessoa, um ser vivo. Logo, esse princípio é muito importante. 15º princípio. Quando uma expressão não caracteriza a coisa descrita, a proposição pode ser figurada. Que sentido é este? Por exemplo, algumas passagens, como 1 Pedro, capítulo 5, dizem que o diabo é como um leão.
está ao nosso redor, buscando aquele a quem possa tragar. Então, essa expressão, ela não caracteriza exatamente o diabo. O diabo é comparado a um leão. Quer dizer que ele é literalmente um leão? Não. Ele é apenas uma expressão que especificamente não está de acordo com a figura daquele a quem está se referindo. É apenas uma linguagem metafórica. Então, é uma proposição, é uma afirmação no sentido figurado. 16º. As principais partes e figuras de uma parábola representam certas realidades. Considere somente essas principais partes quando estiver tirando conclusões. Ou seja, as parábolas são histórias que eram contadas acerca de determinadas situações da vida para gerar lições. Muitas vezes essas parábolas são fictícias. Então, o Walter orienta a gente para que nós possamos, quando ao tirarmos lições das parábolas, nós entendermos que ela está representando apenas certas realidades. Então, devemos considerar somente essas partes que estão expressando a realidade, ou seja, os princípios, né, para tirarmos conclusões. 17º. Bom, esta regra, a regra 17, diz o seguinte: interprete as palavras dos profetas. Interprete as palavras dos profetas no seu sentido comum, literal e histórico, a não ser que o contexto ou a maneira como se cumpriram indiquem claramente que tem sentido simbólico. O que isso quer dizer? Significa que quando nós formos estudarmos os profetas, nós precisamos interpretar as profecias de acordo com a intenção do profeta para aquele momento, para aquele contexto, para aquela realidade. Então, devemos entender o sentido comum que o profeta quis dizer, o seu sentido literal e o seu sentido histórico, a não ser que o contexto mesmo indique um sentido simbólico, indique o quê? Um cumprimento daquela profecia por etapas, ou seja, além daquele momento, ela se cumprirá de maneira gradual em outros momentos. Princípio 18 diz o seguinte: desde que a escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos em um contexto que nós olhamos apenas para a escritura a partir do nosso mundo contemporâneo e buscamos entendê-la somente de maneira à luz dos movimentos históricos, das classes sociais. Isso é um equívoco. Por quê? Porque a Bíblia ela precisa ser entendida dentro do seu contexto originário, ou seja, dentro do contexto originário do qual ela foi construída, as narrativas, as histórias, dentro daquele tempo que foi construída. Então, precisamos entendê-la à luz da história bíblica, ou seja, precisamos entender bem a história bíblica para que possamos realmente interpretá-la de maneira certa. 19. Embora a revelação de Deus nas Escrituras seja progressiva, tanto o Velho quanto o Novo são partes essenciais desta revelação e formam uma unidade. Ou seja, o que é uma revelação progressiva? Significa em que Deus vai se revelando à medida que os fatos vão se acontecendo. Não significa que Deus revelou tudo de uma vez só. Não, mas que progressivamente, à medida que a história ia acontecendo, os acontecimentos iam dando luz àquilo que foi falado anteriormente. Assim, ao final da Escritura, nós temos uma revelação progressiva. À medida que a história se dá, nós vamos tendo mais revelações de Deus e hoje nós olhamos como meio-dia. Mas ainda haverá o dia em que nós entenderemos plenamente e claramente todas as coisas. Dentro dessa revelação progressiva, a Bíblia é uma unidade, mesmo que seja composta do Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e do Novo Testamento, que é a Nova Aliança. Princípio 20. O princípio 20 diz o seguinte: os fatos, acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se a Escritura assim designa. Então, os fatos históricos são compreendidos como símbolos de verdades absolutas somente se a própria Escritura nos orientar a isto. Como que nós saberemos? Exemplo, nós olharemos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, quando olha os fatos históricos do Antigo, a peregrinação do povo de Israel, Abraão, Isaac, a questão do povo na Terra Prometida, a conquista das cidades e todas as coisas, muitos desses, como Melquisedeque, são fatos históricos que, à luz do Novo, são entendidos como símbolos de verdades absolutas que foram interpretadas a partir de Jesus Cristo. E o princípio 21 fala que os fatos ou acontecimentos históricos se tornam símbolos de verdades espirituais somente se as Escrituras assim designarem, ou seja, nós vamos compreendê-las absolutamente a partir de quando a própria Escritura nos dizer isto, nos orientar e nos levar a isto. A regra 22. Você precisa compreender gramaticalmente a Bíblia antes de compreendê-la teologicamente. Então você precisa entender a Bíblia, ler e compreender gramaticalmente. Qual o seu sentido, qual a semântica. Você precisa ler para poder entender. Ler gramaticalmente para poder entender teologicamente, ou seja, a sua doutrina. Muitas pessoas querem a doutrina, mas querem fazê-la sem ler gramaticalmente, sem entender e compreendê-la.
E por último, o princípio 22, uma doutrina não pode ser considerada bíblica a não ser que resume e inclua tudo que a Bíblia diz sobre ela. Então precisamos entender tudo que a Bíblia fala sobre aquela doutrina para que realmente venhamos a ter uma conclusão sobre ela. E por último, 24 e 25, quando parecer duas doutrinas que são contraditórias, que aparentemente possam ser, aceite ambas como da Escritura, crendo confiadamente que elas se explicarão dentro de uma unidade, ou seja, você precisa de um contexto. Caso tenha dúvidas em relação a uma doutrina, verifique o texto, verifique o capítulo, verifique aquele capítulo dentro de um livro, verifique o contexto daquela doutrina, que é a sua unidade, a unidade da própria Escritura. E o ensinamento simplesmente implícito na Escritura pode ser considerado bíblico quando uma comparação de passagens correlatas o apoia. Ou seja, o que são passagens correlatas? São passagens que em outros lugares da Bíblia se referem àquele texto. Então, isso são passagens correlatas. Por exemplo, há um texto no Antigo Testamento sobre isso, mas o Novo também tem textos que estão explicando sobre aquilo. Então, isso são passagens correlatas, ou seja, em outros lugares da Escritura haverá o mesmo texto. É isso aí. Deus abençoe. Muito obrigado.